exatamente a dúvida que vocês podem ter sobre verbo ainda, que a gente vai falando. Aí, se restar ainda, vocês perguntem, tá? Então, vamos lá na sequência. Então, vamos lá. Eu sei que vocês aí já estão lá na frente, já estão estudando, já estão empolgados. E é interessante essa empolgação da tradução. Quem está fazendo os exercícios está percebendo que consegue fazer a tradução, claro, com vocabulário e com as tabelas que já foram estudadas, né? Então a gente vai fazer aqui detalhadamente cada um desses. Nesse número 4 aqui, o verbo é reclamar. Então, veja só, é sobre o verbo reclamar. Esse verbo aqui só tem a forma média, não tem forma ativa, certo? Então aqui, por exemplo, primeiro, reco, não há, certo? Se usa então é a forma média. Essa dúvida que aparece no todo. Isso. É por isso que tem essa sequência. Tá? Então, essa sequência vai pegando os detalhes que você já viu de alguma forma. Então, a forma média significa que o verbo ele tem uma forma passiva e um significado ativo. Então, eu vou escrever isso aqui. Desinência é passiva. Vou escrever com azul. Tem azul, que é minha. Eu não tenho azul, né? Então, a desinência é passiva e o significado é ativo. Entendeu? Então, reclamar vai significar eu sigo. Eu sigo. É o verbo seguir. E se fosse o latim, nós chamaríamos de verbo depoente. Não é um verbo depoente porque é em grego, um verbo médio. Né? E o exercício, onde ele aparece, tem 3 formas. Então, primeiro, carbono, carbono, repetar. Então, ele está na terceira pessoa. Como é que eu sei que ele está na terceira pessoa? Eu vou ler a tabelinha aqui na página anterior, onde tem liomai, lietai. Então esse tai aqui, ó, é a terceira pessoa. Então ele se conjuga assim. Recomai. Recomai. E a terceira pessoa, repetar. Primeira, segunda e terceira pessoa. 1, 2, 3. Tá? Então, olha só. Na segunda pessoa, há um sigma entre 2 vogais. Ele desaparece na fala. Desaparece. E aí vai dar aquela forma que aparece aí como repete, sim, em outro substituto. Repete ou repete. Mas a terceira pessoa é esse aqui, como está aí. A tradução disso, bom, terceira pessoa, tá? Então eu tu ele. Então alguém repete. Se eu sigo, tu segues, ele segue. Né? Sigo, segues, segue. Certo? A tradução.
Então alguém segue. Quem é que segue? Isso aqui é uma oração fechada. Aí você analisa. O verbo seguir é um verbo intransitivo, certo? Ele não tem complemento. Ele tem advérbios, complementos adverbiais, mas não é complemento objetivo. Mas tem um cafona. Esse cafona é um neutro. E é um neutro nominativo. Vamos por aqui, ó. É um neutro nominativo. Certo? Então, aqui nós vamos ter o sujeito desse verbo aqui. Então, como é que eu traduzo? E a coisa má, Pode ser? ao mal, coisa mal, sempre. Isso. Aí, quando você procura o réplica no vocabulário, ele aparece lá, escrito assim, condativo. Isso. Significa o que, condativo? Que ele se constrói condativo. Sempre. É sempre assim, sempre assim. Esse verbo tem essa característica. E todo dicionário que você abrir, qualquer um, grande ou pequeno, vai dar essa informação. Porque, claro, você não tem que saber isso. Mas o dicionário informa. Diz. Página 23 da livro. Certo? Entenderam? Então, o dicionário vai dar isso pra gente. Ou seja, você não tem que saber isso, não ficar preocupado com isso. Porque quando eu não sei, aí eu olho lá e está escrito. Muito bem. Significa o que é isso? Olha, eu tenho um dativo aqui, ó. Tá vendo? E é a mesma palavra que está ali. Um está no nominativo, o outro está no dativo. Um é o sujeito, que é o nominativo, né? E esse daqui deve ser o complemento dele. De réplica. Entenderam? Não é a ordem que determina aqui. Eu posso inverter essa ordem, posso começar pelo verbo, pôr esse na frente daquele, tanto faz. De toda forma que você escrever isso aí, só tem um significado. Não é como o português. Se você inverte a ordem, você transforma o objeto em sujeito, o sujeito em agenda passiva. Não é igual ao português, tá? Então aqui vai ser sempre isso. Se você pegar, recortar as palavras e jogar ali, do jeito que fica aí, está escrito a mesma coisa. Pode jogar 20 vezes, 50 vezes, 500 vezes, sempre vai cair, vai representar a mesma ideia. É aquela coisa que eu falei da língua sintética, que traz nas palavras a sua própria função. Você declina, certo? Então, essa é uma grande vantagem das línguas sintéticas sobre as outras analíticas. Então, quando você começa a ler e tem lá um dativo, você sabe que aquilo lá não vai ser o sujeito. Não vai começar por aquilo. Porque nós, às vezes, você vai traduzir um texto e, enquanto um texto maior, você vai traduzir todas as palavras e depois verificar com tal. Aí você começa a primeira, a segunda, a terceira. Não é assim que se faz. Então eu estou dando esse caminho para vocês, essa via, que é muito mais prática. Você começa daqui, do verbo, sempre, onde ele estiver, sempre do verbo que a gente começa. Aí quando eu começo do verbo, eu sei que esse aqui, a única palavra que pode ser o sujeito é essa. Então é a coisa má ou o mal. Vamos dizer o mal. Tá? Então, isso daqui segue isso daqui. Ah, mas está no dativo, mas é assim mesmo que se constrói, está escrito aí, ó, no vocabulário, está no dicionário. Então, o mal segue o mal. Significa o quê? Que quando alguma coisa má está acontecendo, a consequência necessariamente vai ser o mal. É isso que significa. O mal segue o mal. Assim como o bem segue o bem. Mas se eu
transformar isso uma coisa diferente e dizer para vocês, não tem isso aí bem, como é que seria? Mesma coisa, eu vou pôr aqui diferente só para, não faz parte do exercício, mas eu vou mostrar para você. Se eu disser agatono, agatua, répeta, é a mesma estrutura. Agaton, agatô, répeta. Agaton dá bem, é coisa boa. Um adjetivo, né? Gatos. Se eu disser galon, calor, répeta. E agora? O belo segue o belo. Se eu disser a scrum, a screw, répeta. O feio segue o feio. Mas aquilo imoral segue tudo igual. Se tiver assim, essa é uma ideia que está passada através desta oração aí. Só isso. Bem simples. Então a gente vai entendendo que o problema todo de você saber isso aqui é você estudar o verbo. O resto vem junto. Tá? Então, agora veja a segunda parte, que ela está dividida em 3 partes, né? Número 4, hein? Agora tem outra coisa lá. Olha só, tem assim. Café. Café, répeta. É outra oração. É outra oração. Mas agora mudou uma coisa. É um gênero agora. Né? Mudou um gênero. Porque esse aqui é neutro. E este? É o feminino. Então aqui é um feminino nominativo. Isso provavelmente não está dito assim, está só o primeiro. Isso aqui é uma glosa. Primeiro. Significa o quê? Agora, isso aqui é um dativo também, tá vendo? O dativo está aqui, ó, também está aqui. Esse caqué, com iota subscrito, é o feminino singular. Tá? Pode olhar aí, onde nós mostramos o imperativo feminino, antes dos pronomes, está lá, paideia, remera, kefalé e glória. Veja kefalé. Dá uma olhada em kefalé. É igualzinho com aquele. Só que feminino singular. Tá? O que está escrito aqui? Então, como é que você traduziria nesse caso? Amar. Amar coisa. Não, não é uma coisa, é feminino. Amar alguma coisa feminina. Uma mulher, um animal, uma deusa, qualquer coisa feminina. Certo? Então, amar segue amar. Pronto, é isso. Não tem segredo. É o mesmo processo do primeiro. E o terceiro agora? São 3, né? 3. Cacá, cacóis, répeta. Aí eu já corrigi, mas para quem não corrigiu, aqui é um pi só, tá? Ele tem 2, tá? Então, corte 1.
Então, cacá, cacôis, réplica. E agora, qual é a diferença? Fica no plural, né? Agora está no plural. Exatamente. Então, é o plural dessa aqui, ó, na primeira. Essa é singular. Essa é plural. Mas não tem aquela regra, né? O verbo fica no singular. Exatamente. Então, por isso que o verbo fica singular, porque é neutro. Então, isso aqui é um neutro. Nominativo também, só que aqui é plural. Então as coisas más, os males seguem os males, sempre dativo. Primeiro, o segundo termo é sempre dativo, 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 dativo. Esse verbo aí especificamente, só ele, tá? Quando a gente fala em português que o cavalo segue o homem, ou o homem segue o cavalo, é um objeto direto. Então é o verbo transitivo. Em grego não. Em grego o cavalo é o sujeito, o homem é o objeto. Então o homem vai ficar no dativo. Ok? Ele se segue. Isso é uma característica da língua grega. A gente não tem algo semelhante. A gente usa o objeto direto mesmo. Certo? Na verdade, a gente usa, não por causa desse verbo, que é um verbo médio, que a gente não tem na nossa língua, um verbo médio. A gente tem o verbo acolutel, que é seguir também, que é como já direto. Daí vem acólitos. O que são os acólitos? São os que seguem uma doutrina, que seguem um mestre, que seguem uma ideia, etc. Aí o acóliteu é positivo, igual ao positivo. Mas o recoma não. Por quê? Porque o recoma é uma ideia de consequência. E o acóliteu é algo concreto que você vai seguindo essas ideias ou essa pessoa, não seguindo literalmente nas pegadas dele, né? Mas acreditando e cumprindo tudo que é dito de uma doutrina, de uma religião. Exatamente. Então o grego tem isso, né? Então para nós que estamos aprendendo é muito complicado, mas tem dois verbos para seguir, tem duas formas de seguir ou mais principais. E o grego demonstra isso através do logos, dessas ideias, dessas palavras que significam, que simbolizam exatamente aquilo que a gente quer dizer. Então, é um problema para nós? É um problema, porque você vai dar uma tradução de um e de outro, do que é seguir. A gente não tem a diferença de seguir uma doutrina e seguir uma pegada na areia. Aí não faz essa diferença. Mas é diferente? Porque um é metáfora do outro. Um é abstrato, um é abstrato, o outro é concreto. Certo? Aí ele ensina a nota, né? Exatamente. Dependendo do texto, você está traduzindo Aristóteles. E ele fala de um desses termos e usa o outro também no mesmo texto, você tem que pôr uma nota. O verbo é tal significa isso aqui, nesse ponto significa isso. E naquele outro ponto significa outra coisa, por isso que é outro verbo. Mas ninguém faz isso. Esqueça. Ninguém faz isso. Por quê? A gente faz na aula. Na aula de beleza, quando eu estou fazendo a e por quê? Eu acho que dois motivos. Um, quando você vai publicar um texto, você necessariamente não traduz o grego. Esse é o principal. Você não traduz o grego, você nem percebeu. Não significa que eu não saiba, mas eu não traduzi o grego. Eu peguei uma tradução italiana, francesa, espanhola, inglesa, né? Está aí, disponível. Aí eu traduzi. Entendeu? E aí isso aí passou longe.
importância? Tem, porque quando você vai fazer um doutorado, vai escrever uma tese sobre alguma coisa, ou você vai defender uma ideia perante o público, e que você quer trazer a realidade das coisas, você apresenta isso, todo mundo toma um choque. Meu Deus, eu nunca tinha visto isso, mas eu conheço esse livro, mas através de cada fundamental da tradução muito famosa. Então, na tradução não aparece, nem na nota. Certo? Você, quando for traduzir, você pode pôr. Tranquilamente você vai pôr. Aí você vai ver que o mundo é muito diferente, né? Que a gente pensa, certo? E aí você vai lutar contra os monstros voadores. Aí Eu penso que o escritor puder facilitar para o leitor melhor. justamente. Quanto mais informações der ao leitor, E a maior facilitação que quem está dando aqui sou eu. Estou mostrando para vocês como é que seria o grego. Que aí vocês não vão precisar disso. Vocês vão direto e falam, opa, tem uma coisa que é um diferencial, né? Aí quando não tem, quando você não tem essa condição, aí você fica ali, achando que está lendo Platão, mas você está lendo fulano e tal. Ele faz as escolhas de acordo com... Oi? Forma média, desinência passiva, significado ativo. Então, desinência passiva, significado ativo. Tudo bem. é um rapidinho, só para toda vez que o caso aparecer só na forma, no dicionário, no caso, toda vez que ele aparecer só na forma médio passiva, porque não tem aqui. Aí você traduz como um verbo depoente na Que segue para nós, né? Eu sigo é ativo. Aí você traduz É. é isso que eu estava me confundindo. Porque não tem a passiva de seguir, progredir intransitivo. Para nós tem que ter a transitiva. Eu sou seguido, eu sigo, sou seguido. Mas em grego não tem. Tem sua política, como eu, ele vai tomar não. Entendeu? Essa é uma coisa específica da língua grega. E é muito interessante porque ela não é única. Ela é cheia disso. Uma imensidão de coisas que a gente vai aprendendo e que vai transferindo para a nossa própria língua e que a gente fica até assim admirado, né? Espantado com tanta sutileza de expressão. Puxa, isso aqui eu teria que dar 3 linhas aqui da tradução e aqui é uma palavra. Isso acontece muito, acontece bastante. Por isso que também os editores não gostam de colocar o texto grego junto da tradução. Porque hoje em dia é muito fácil. As edições bilíngues são excelentes, porque você vê, né? Mas eles não gostam disso. Agora mesmo um colega nosso aqui, ex-aluno aqui, ele é professor lá em Ceará, ele é professor lá da Federal e ele falou, só saiu essa tradução aqui, né? Ele mostrou a forma, de Jorge Laércio. Livro do filósofo de luz e tal. Tem espanhol. Mas não é bem. A gente já tem um monte. Para nós, isso não serve para nada. Para nós. Porque a gente estuda o grego. Aí você pega lá, fala, mas não tem o grego, mas tá, eu baixo o versículo e não tem lá. Tá, não tem. Eu inteligente, pego o texto e comparo, se eu for dar uma aula, né, daquele texto. Mas quem não tem, quem não sabe, aí fica sem recorrer a coisa nenhuma. E agora por quê? Porque também, né? Os editores, eles querem ganhar mais, economizam, né? Que aí seria um dobro de páginas, se você vai ter construído. E dá muito trabalho,
sai muito mesmo, você tem que corrigir. Ninguém quer fazer isso, sabe? Aliás, as editoras não tem ninguém para trabalhar com isso. E quando a gente edita, dá para sair um texto do Plotino, né? Meus alunos sabem disso, e eu faço tudo. Da edição, eu já fiz a tradução, a forma de colocar, tudo, eles perguntam tudo, porque eles não sabem nem um alfa. Até onde vai o texto? Está número 1, depois do número 2, mas mesmo assim precisa verificar, vai sair erros. Você precisa estar atento, corrigindo. Então você tem um trabalho de editor, eu tenho um trabalho de tradutor e de professor. É por isso que ninguém faz. Na Europa é mais fácil, porque aí você tem uma equipe especializada para fazer isso. São alunos de letras, estudantes de grego e tal, que estão lá, que conhecem, que sabem que o nosso editor aqui já viu aqui. Mas os editores não sabem nada. Eles querem vender. Ponto. Então, é muito, por isso que a gente tem pouco. A gente tem pouco. Mas enfim, quando sair o aviso para vocês aí, né? Esse ano. Esse dia, editor. Foi em português isso? Acho que era toda 34, né? E olha que ela costuma colocar em seu pequenininho, né? Pois é. Não sei se é. É só ver ali, quem tiver internet, entra aí. Não vou dizer. Ok? Beleza, então. Isso aí é o número 4, tá? É bem simples, tá vendo? É bem simples mesmo. Fala assim, professor, como é que o problema todo aqui é conjugar o verbo. Eu olho ali, aquela página, marca até o número aí, página 22, e olha aqui, a primeira pessoa do plural é diômeta, a segunda do plural é diester, e a terceira é diompai. Aí, baseado nelas, eu faço essa. Então, aqui você vai ter o número 1 do plural, né? Você vai ver o quê? Diômeta. Certo? A segunda é a ré. Terceiro, remontar. Pode ver que a desinência é igualzinha. Os verbos não, né? Cada verbo é um verbo, mas a desinência é igualzinha. Né? Igual. É só olhar ali e fazer a conversão para qualquer outro verbo, não só esse, qualquer um. Médio, né? E o ativo da mesma forma. É o mesmo sistema do que eu falei na aula passada. Certo? Muito bem, então vamos seguindo. Número 5. Número 5. É outro verbo médio. Só que o verbo que está aí, né? Esse outro verbo é um verbo que aparece muito, mais importante praticamente de todos os verbos que você vai ver. É o verbo gino. Número 5. Veja só, ele não é gigno, ele é gigno. Ele é um verbo interessante, porque aqui você vê que é a desinência com a plural temática. E aqui tem 2 gamas. Significa que a raiz desse verbo, né, a raiz dele, vou por assim, é o gui. E esse gui que aparece antes aqui é uma espécie de recobro do presente. Então você põe a desinência primária, média e longa. Ele, como aquele, só tem essa forma média aqui. Não tem forma ativa. Ninguém, não existe. Certo? É um verbo muito importante. Certo? Muito bem. Bom, o que a gente sabe dele? Igno significa eu venho a ser. Literalmente.
conotação de vir a ser. Ignomai se opõe ao verbo ser. Porque o igno é quase o ser, mas não é ser, é o que vem a ser. Então, como é isso? É interessante esse pensamento da língua grega. O ele, aquele que a gente aprendeu antes, eu sou, é o verbo da perenidade. Quando você vê assim, olha, você pode dizer, eu sou o que sou. Ele, bom, eu sou o que sou. Significa que eu sou sempre. Eu nunca deixei de ser. Eu nunca vou deixar de ser. Então essa expressão, é uma expressão muito bonita, né? Quando você diz assim, em mim, ego em mim fora. Eu sou o que sou. Porque em pergunta não é. Quem é você? A resposta é essa. Todo mundo não é? Não. Ninguém é. Porque o que pergunta é o quê? Então aqui é uma parte e a outra é essa aqui, ego, igno. Eu sou o que vem a ser. Essa é a diferença entre o que é intangível, supracessível, além dos sentidos. É imortal, é eterno, não tem data de validade. E o sensível, que é o que nasce e que morre. Então esse que nasce e que morre pertence ao nosso mundo, o mundo da matéria, o mundo material. Certo? Entendido isso? Isso é fundamental nessa língua. Então aqui esse verbo, ele vai se opor ao outro verbo, que é o verbo emir, que é tão importante quanto ele. Né? O pronome ego do latim tem daí, não? Não. Não. Não, ele é esse aqui, ó. Esse aqui. Esse é o pronome. Aqui não tem. Ah, não pus ainda, né? Não precisa usar o pronome. Quando eu digo igno, todo mundo sabe que é ego, né? A língua indica pelo verbo, pelas eximências. Tá? Primeiro, segundo e terceiro. Então ele praticamente não usa o latim. Só de uma forma enfática, como aquela ali. Ego e mito, de uma forma de aposto. Eu sou isso. Então essa formulação, ela faz parte da vida. Então, muito bem. Poucas coisas a gente vai aprendendo mais sobre esse verbo. Vocês têm ainda muito para aprender sobre ele. Primeiro, eu sei conjugado? Sei. Eu faço assim. Eu não vou nem conjugar, mas vamos estudar. Aqui no versículo está Palincrono, Tarcaia, Kainá, Gigna. Então vamos lá. Pali, Crono, Arcaia, Gigna. Olha aqui, ó. Terceira pessoa.
Aí, lá então eles fazem terceira pessoa do singular, o verbo médio, não tem antigo, o médio, que vem a ser, né? Se porta. Eu quero saber qual é o sujeito dessa oração, em primeiro lugar, para eu saber do que está falando. Então eu vou olhar, como isso aqui é uma oração completa, né? Ele está aqui, ó. Nós temos de achar aí o que pode ser o sujeito. Esse V, apóstolo, é o tal, né? Significa, na verdade, um tá. E esse alfa aqui, ele se identifica por causa desse outro alfa aqui. Pede uma elisão. Quando jogar esse ponto no grego, é uma coisa incrível para os elementos da natureza. Eles se fundem. E aí? O que é a arcaia? Professor, eu procurei a arcaia, não achei lugar nenhum. Alguém fez isso? Ninguém procurou. Mas se eu procurar agora, procure. Está no neutro, né? É um neutro. Como é que é a entrada lexical dessa palavra? Arcaios, arcaia, arcaia. Ou seja, arcaios é antigo, né? Arcaios. Você tem arcaico. Então, a palavra aqui é o adjetivo, veja, arcaios é nominativo singular, masculino, certo? Então, ele. Arcaia, feminino, aqui é em F. E arcaion, isso aqui é em neutro. É igual calós, calé, caló. Mas, professor, por que aqui não é um E? Um calé? Porque aqui é uma vogal I. Diante da vogal I, o eta é alfa. Sempre. Então tá lá, arcaia. Bem, olhando ali, tá, arcaia é o quê? Masculino, feminino ou neutro? Neutro. Singular ou plural? Plural. O neutro plural é em alfa. Então, se arcaio é antigo, as coisas antigas. As coisas antigas. Tá, arcaio. Certo? E o verbo singular. Poderia seguir não dai. Poderia, se não fosse neutro. Mas como é neutro, plural. Então, as coisas antigas vêm a ser novamente um tempo. As coisas antigas vêm a ser novamente um tempo. Todo termo cai na. Faltou, né? Depois do cai. Isso. Vou pôr agora. O que elas vêm a ser, né? Exatamente isso que está faltando. Carnar. O que elas vêm a ser novamente com o tempo? Cainadas. O que é cainar? Novidades. Então as coisas antigas vêm a ser novas de novo com o tempo. Ou seja, passa o tempo, passa as gerações, às vezes até na mesma. As pessoas esquecem, aí acontece de novo. Não é verdade isso? Meu música do Cazuza, né? Eu vejo um museu de grandes novidades. Museu de grandes novidades. Até que não fala. Nada novo lá sobre o sol. E assim por diante. Essa é a convicção das pessoas, às vezes, né?
que as coisas se repetem também. É isso aí, está escrito. Dá para entender? Leiam aí agora em grego. Vamos ler. Leiam vocês sozinhos primeiro. Já leram? Entenderam? Vocês são lendo em grego agora. Vamos lá. Palincrono. Palecrono, Isso, de novo. Palincrono. Palecrono, Tarcaia. Tarcaia, Kainagigneta. Kaina, Ignetai. Muito bem. Estou lendo grego. Beleza? É para ler como está aí. Não é para inventar na sua cabeça. É para ler o que está aí. Certo? Só com relação à prática, esse desafio vai ser um desafio, pode ser um instrumental, não é? Tem o tempo ou através do tempo? É, pelo tempo, com o tempo. Se você puser através do tempo, também significa a mesma coisa. A forma, o advérbio de instrumento, né? Instrumental, o meio pelo qual é o tempo. Pronto. Ele vem negativo, porque é um instrumental. Certo? Não é como esse dativo aqui. Esse dativo aqui é o dativo complemento do verbo, como se fosse um objeto indireto, né? Aquele ali é o instrumento. Boa pergunta. É a mesma forma. Certo? Mais alguma coisa? Então, próximo então. 6, né? 6 é interessante. O 6 já não tem nenhuma novidade para dizer, né? Esses dois aqui tinham novidade no verbo médio. A gente já tinha visto antes, a formativa e média, e esse aqui só tem médio. Isso é uma novidade. É a maioria dos verbos, claro. A maioria é verbo ativo. Como aparece agora, nesse aqui. Então vamos lá. Logo de, monos, equitantropos. Equitantropos. Então, John. John. Isso é interessante, para você traduzir, é interessante pegar de trás para frente. Tem as palavras aqui, ó, logos, aqui é logos, né? Logon é uma acusativo. Aqui você tem monos, é um adjetivo único, né? Anthropos, é a pessoa, o homem, a humanidade. Então, zoon é o ambiente, é o animal. Muitos traduzem por animal, por eles são animais, né? Mas na verdade é vidente. Zoe bios. Bios. Zoe e rezoe. E bios é bios. Um masculino e outro feminino. Mas a diferença semântica não está aí. Bios é a vida indicada biologicamente, quer dizer, universal. Então a vida do universo é bios cósmicos. E zoe é o meio de vida que você leva. A sua vida, como você vive, o que você faz. Certo? Então, zoe é um modo de vida, é uma particularidade de bios, que é mais geral.
palavra que tem essa especificação. Uma é muito diferente da outra, mas quando você vai na tradução é tudo vida. O mesmo latim fala vida. Mas não é a mesma coisa, é diferente. Quando Platão estava escrevendo Timeu, ele fala do ator da vida, do cosmos. Depois ele fala de tesoura, que é a forma que cada vivente tem, um animal de espécies diferentes, ou o homem, ou um homem do outro. Eles todos têm bios, mas a diferença deles é o nome. O que mais? Então, no dicionário, no vocabulário, você tem tudo. É o verbo. Que verbo será esse? O verbo? Ele aparece assim. Verbo ter. É muito importante ter isso aí. Aparece muitas vezes. Não ter o haver, né? Nosso. Ter e haver. É o nosso ter, que a gente não sabe mais usar o haver, nem mesmo conjugar. Mas é o quê? Muito bem, então aqui, lembra da conjugação de eco, como é? A segunda pessoa, como é? Lembra? Olha lá, como é a segunda pessoa. E a terceira? Essa é a primeira do plural, como é? Segunda. E a terceira? Ecos. Precisa decorar, mas olha onde, quando você faz a mente de dois, tem lá. Isso só deixa. Ok. Aqui, como é que a gente faz então para traduzir isso? Eu sei que isso é a terceira pessoa, então eu vou fazer o quê? Sujeito. Procurar o sujeito. Quem é? Vamos ver. Veja aí. Quem pode ser? Diga qual é o sujeito e por quê. Sobre isso para descrever, é muito útil. Então, propus. Ele complementa o verbo? Não, ele não complementa, ele é sujeito. É o sujeito. Bem no caso. O caso, qual é o caso? Muito bem, isso aí mesmo. Mas o nome nativo aí é o sujeito do verbo, exatamente isso. Só por isso. Antroposético. Exatamente. Quer dizer, o homem tem. Tá? Tem o quê? Logo andando. Acusativo. Acusativo. O que é acusativo? É o complemento, já direto. Então quer dizer, eu tenho aqui, olha só, nominativo, acusativo. E o verbo? O homem tem logos. O que significa isso? O homem tem a razão. Inteligência, né? E não tem a razão que é logos. Certo? É isso que ele está dizendo. Ok, e o resto? Está faltando. Monos. Monos é uma
adjetivo, concorda com ambos. Apenas o homem. Único o homem. Apenas o homem. A gente não põe único, porque um adjetivo aí você já tem o verbo aqui. Você teria que usar outro grupo. O homem é único. Mas que você põe apenas o homem. Tem razão. E aqui, só, zoro. É um genitivo plural. Esse genitivo plural é um partitivo. Tá? Isso é um genitivo plural. Dentro dos animais. Isso. Dentre os viventes. O homem também é, mas dentre os viventes, o homem, unicamente, apenas, tem razão. Ou seja, tem raciocínio. Raciocínio. Logo. Então, você começa daqui. Por isso que eu falei. Dentre os viventes, apenas o homem tem raciocínio. A ideia vai aparecendo só. É lá. E envolve isso É de lá. Envolve vai é a mesma coisa. Envolve esse robô. Ele está em negociação, a mesma coisa. Exato, é legal. É hoje. Imagina isso aí. É uma leitura de sol, né? Tudo bem. Vocês entenderam direitinho isso aí? Então veja, o verbo é o principal. O verbo é a nossa existência. O verbo é aquilo sobre o qual nós vamos direcionar o nosso pensamento, o nosso lógico, o nosso raciocínio. E ele vai nos dar potência de tradução. Em todas as partes que vocês quiserem. Parte miudinha, maiorzinha, grande, enorme. No caso do grego, todo verbo vai ter sempre o sujeito, acontece como em português e tem aquela Não, tem sempre tem. o sujeito inexistente. Não tem essa ideia. No grego, não há isso. No grego, com o tempo, foi aparecendo uma forma como rir, chove, mas é indiscutível. Zeus chove. Não tem. Para nós já não tem. Chove, está chovendo. Não tem sujeito porque a gente não vai dar o agente. Né? Mas para eles é assim. Então, é um modo diferente de ver a vida. Certo? É um modo diferente. Nunca nenhum grego falou assim, ó Deus. Isso é verdade? É verdade. Como assim? Não é possível. É. Porque ele dizia ó alguém. Ele dava o nome. Ó Zeus. Ó Hermes. Então fala assim, um Deus desconhecido, as déspotas, qualquer outro Deus, mas sempre tem um. Então fala Teós, por isso que Teós não tem vocativo. Ele passa para o cristianismo, aí só tem um. O vocativo seria tem, mas aí seria plural, dá uma confusão. Aí fica Teós mesmo, mas não é fácil. É cristão. Então a gente tem um modo de vida, um modo de ver as coisas. A gente não aprende as palavras, a gente aprende o modo de ser dessa cultura, através do texto. Então esse é o caminho mais próximo que você tem de abordar um texto desses. Então ninguém lê um texto desses com uma visão anacrônica. Pô, é errado. É errado muito. Certo?
Aí traduz, quando aparece Deus lá põe coisa maiúscula e tal, esse tipo de coisa. Quero o leitor, coitadinho, ele fica lendo e fala, isso, não tem nada disso, tem muito pensamento. Mas é um problema também de cultura. Quanto você se preocupa com o estudo, com a erudição, com o saber, com a própria filosofia? Quanto? Pouquinho, o resto não. É isso. Isso se revela nessas pequenas coisas. É isso aí. O espinho, pequeno, já se mostra. Não importa o tamanho. Isso é o espinho, então ele vai crescer. É assim que é. Tudo bem, daqui? Nós iniciamos, então, na semana passada, o estudo do grego. E estamos avançando. Certo? A gente vai fazer pouco a pouco isso. E é preciso que vocês, como eu falei antes, não sejam meros recipientes. Vocês sejam ativos, não só passivos. Tem que fazer exercício. Colegas aqui, trabalhar, o caderno bem cheio, né? Isso é importante. Você aprende assim. E do outro jeito você aprende? Não. Não. Tem que fazer isso. Tem que estudar, tem que escrever, tem que ter dúvida, tem que perguntar, tem que dizer. Essa forma, então, por isso que eu falei também nos grupos formados, né, aqui, entre vocês, estudem. Porque se há um motivo bom para se reunir, conversar com as pessoas, é esse. Ótimo motivo. Eu acho que com isso vocês vão aprender bastante, vão ficar muito felizes até só pela convivência desses pequenos grupos que se formam para estudar. Certo? Então isso é muito importante. Não esqueçam disso. Isso é muito bom. E faz com que vocês aprendam melhor. Aprender melhor não é aprender mais rápido. É aprender de uma forma mais duradoura. Uma forma que transforma o seu próprio pensamento. Né? Certo? Muito bem. Próximo exercício. O próximo exercício já envolve um modo diferente, um modo verbal diferente. É o diogedoxan kaereten, felgue sobra. Não sei se vocês tentaram fazer isso. Vamos por aqui e o 7. Tem um de gatilho. Felgue, exatamente, eu ia dizer agora. Então lá, dioge. Doxa. Kaereten. Assim. K é o K, né? E vem o areten. Só. Isso. Aí vem felgue. Já foi corrigido várias vezes, isso aí volta, é uma coisa meio intuitiva. Felgue sobra. Primeiro procurem as palavras para saber o significado delas, aí no vocabulário. Vocês estão muito passivos. Isso não funciona, eu já falei, mas eu vou insistir com vocês. Busquem as palavras que vocês não saibam no vocabulário.
Em grego é diógo, aqui, diógo. E o outro verbo é eu vou. Está lá na segunda coluna, penúltima palavra, fugir. Evitar, fugir. Então, na verdade, são dois verbos. Vou colocar. Vamos aqui. Esse é o primeiro verbo. Esse é o segundo verbo e o primeiro. Joga. São os dois verbos. Este e este. Ou seja, olhando assim, eles não têm nada de especial, porque jogo é igual a eco, é igual aos outros verbos que a gente já viu, assim como esse aqui, dió. Dió é perseguir, ir a um encalço dele. É quase como um rap, só que não é uma consequência, você vai atrás. Aí você diz assim, nessa forma aí, né, essas duas formas que estão aqui, ó, são diferentes da conjugação. Não tem nenhum que não é sozinho. Então, aqui vai entrar o imperativo. A questão do imperativo é o seguinte, não há primeira pessoa, tá? Nem singular nem plural, tá? Isso já muda para a gente. E tem uma forma específica do imperativo. Nós temos forma específica só na segunda pessoa. Na terceira a gente usa o subjuntivo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do verbo amar. Certo? Imperativo singular. Amar, vós. Só. E o ele? Você usa amo. Subjuntivo. Além. Esse é o plural. Subjuntivo. Isso não tem. No grego você tem uma forma específica. Onde é que eu acho isso? No mesmo lugar onde você achou aqui. Vamos lá na página 22. Está aqui. As pessoas bem específicas, porque aqui ó, segunda, terceira, tá? E aí você tem lie e eco, liete e homo. Ótimo. E esse caso aí. Então eu vou fazer aqui o imperativo ativo. Então, vou fazer esse aqui. Dioca. Quem é o sujeito disso? Tu. Que é esse aqui? Dioca. E no outro? Felgo. Felga. Quem? Tu. Sim. Tá bem? Pronto. Agora quando você fala assim, persegue algo. Quer dizer, vai atrás de algo. O quê? Doxan caerefen.
doxa, cai e aretendo. Veja, está no acusativo. O que é doxa? É opinião. Nós já vimos isso antes. E aretendo? O que é aretendo? Virtude. Apareceu já. Então, a opinião é a virtude. Então, persegue a opinião e a virtude. Tá? É um conselho, é uma ordem dada. Persegue a opinião e a virtude. Euge Sodom evita a crítica, a censura. Evita a censura. Ou seja, ao invés de você ficar falando, criticando, censurando algo, você vai, pela sua opinião, buscando a virtude. Esse é o conceito dado aí, tá? E usou aí o imperativo. Bom, e se eu quiser conjugar o imperativo, eu olho aqui, ó. Tá, 22, esse é o nosso manual. A gente tem que olhar aqui para saber fazer lá. Essa aqui é a segunda pessoa, né? Ele seria como? Seria isso aqui, ó. O ghetto. Da mesma forma. O ghetto. O acento muda porque aqui nós temos um ômega no final, tá vendo? São dois tempos, você conta mais um para dar o terceiro. Tá bem? Então é singular. Vamos ao plural. Vós. Eu e até. Como aqui é breve, conta um só. 2, 3. Eu. E lá vai ser o quê? Geómetro. Igual, né? Tá vendo? Eu só pego o tema e vou colocando a desinência. Qualquer verbo. Isso funciona. Aí são dois diferentes. Podia ser 3. Podia ser a mesma coisa. A terceira pessoa, você olha lá no modelo, tem Lionton. Então aqui vai ser o quê? Eu. Monton. E lá, Geo, se a gente dá a conjugação completa, para não ter problema quando aparecer de novo. Então aqui é segunda e terceira, singular. Aqui é segunda e terceira, plural. Nem esses são os mais usados. Não vou dar o igual, se você quiser tem aqui, mas eu não vou entrar nele porque ele é mais raro. É mais raro quando aparecer, você já vai estar tão treinado que você já vai saber. Bem? Então, na verdade, o 7 é apenas para você perceber como se constrói interativo. Só isso. Está na segunda pessoa singular. As pessoas usavam muito a segunda pessoa, então a interativa é bastante usada também. Ok. O que mais? O 8. O 8 é um parecido com isso, tem interativo também. Vamos ver se vocês fazem. Número 8.
ativo, né? Imperativo ativo. E essa desinência aqui é do passivo, né? Médico passivo. Vou dar uma olhada aí se tem isso também. Passivo mesmo. Se está no passivo, é. Por Já exemplo, apareceu no passivo. você sabe qual é o verbo, né? No mito, o verbo considerar. Considerar. Tá. Beleza. O passivo de considerar é ser considerado. Então, para nós, a gente vai fazer o imperativo do verbo ser. Se alguém lembrar aí. No caso negativo, né? No caso está no verbo. Tem mais essa aí, né? E para o grego é igual, tanto para o positivo quanto para o negativo, tem essa diferença. Então, o verbo aqui, como você já viu, é o verbo nomizo. Isso aqui é ativo. É o verbo considerar. O nomizo é eu considero. Como é a forma passiva dele? Sou considerado. Eu sou considerado. Como é que se escreve em grego isso? Você já sabe. É assim. Isso. No mitsobre. Eu sou considerado. Lembra que eu falei da voz passiva no passado? Toda vez que a gente fala da voz passiva, tem que fazer um discurso e tal. É quase um pedido de desculpa a vocês. Que nós não temos a voz passiva. Vai ser uma coisa. Mas é isso. Então eu considero, eu sou considerado. Muito bem. Agora, a forma que apareceu aqui, você já viu, é esta aqui. Que forma é essa? Estou olhando a página 22. É o imperativo. É passivo. Da terceira pessoa singular. Bom, se eu ouvir que o imperativo ativo, eu ponho, por exemplo, o imperativo aqui, ó. Qual é o imperativo de nomizo? Nomizo. Ok? Segunda pessoa. E a terceira? Nomizo é qual? Essa é a terceira. Mas essa não é essa. Essa também é a terceira. Mas continua. Qual é a segunda pessoa?
considerai. Considerem veja, essa é a forma fixa, né? Eu tenho. Daí eu ponho a eminência com a vogal. Vou pegar o seu primeiro aqui. Sim. Então aqui o imperativo é considera tu. Considere você. Considerai vós. Considerem vocês. Certo? Isso é ativo. Qual é a forma médio passiva? Está do lado aqui. Página 22, olha aí. Seria, primeiro, eu ponho o tema, a descendência é sou, cai o signo e fica é ou. Essa contração dá no mitsu. Significa o que no mitsu? A voz passiva de nomitsu. Nomitsu é considera. No mitsu é ser considerado. É a voz passiva. Ser considerado. Isso. No mitseto é você, ele, seja. Aqui você olha é stop. Então eu ponho no mi stop. Opa, é aquela lá. Tá vendo? Cheguei lá. Sexto, considera, seja considerado. E aí a gente usa o subjuntivo. Seja considerado. A forma média, assim. Essa é a forma ativa. Qual é a? Ser. Considerados. Como em grego, olha aqui, ó. É igual à forma da segunda pessoa do plural normal. Nomi desesperos. Considerai vós. Sede considerados vós. Em português é mais difícil para vocês. Vocês nem sabem português. Mas em grego é mais fácil. É só colocar aqui. Eu tenho até uma dúvida aqui, na questão só do português, porque eu tenho um curso onde ele colocou, ele admitiu que existe uma forma, porque em português, vós sois, né? E afirmava que tinha uma forma antiga que era vós seres. Isso foi questão, porque justamente, porque na terceira e na segunda pessoa, ele tira o S. Ele sede, aí eu queria saber se realmente tinha essa voz, tinha essa Tinha porque é a forma mais fácil. Que é a do latim. Os pés justamente aquele detalhe assim, né? E aí ele colocou, aí nessa questão ele colocou, como é que ele trouxe o verbo? Ele trouxe o verbo aí como abundante. É, porque tem mais de uma forma. Sede, exatamente. Aí pegou muito. E a forma clássica é sede. É a forma latina. Então, no caso do imperativo, aí, o português vai pegar justamente essa forma clássica. Ele usou isso. Pela ideia que era sou e foi, né? Tirar o S, mas sede ficou bom. Sede é a forma recuperada do latim. Mas você sabe que é fácil fazer isso na gramática, né? Primeiro, ninguém vê a gramática. Segundo, ninguém usa a segunda pessoa. Sede hidratos. Alguém já ouviu isso em algum lugar? Sejam isso, sejam aquilo. Vós, Não tem. que é bonito. Temos que é sede.
lado eufônico aí É. Agora, a terceira pessoa, então, é igual à terceira do singular, só que com um ni a mais, que é assim. No bis, que é o tempo. Aí você põe isso aqui, ó. Terceiro plural. Sejam considerados. Ou seja, você tem uma perífrase verbal aqui para traduzir o verbo, que a gente não tem no voz passivo, eu já falei. Outra vez que aparecer a voz passiva, ela vai ser perífrase. Né? Bom, então aqui, eu sei que é essa forma aqui. Você tem antropos, filos, acaristos, nominativos. Aí você vai entender, o me é a negação, não. Como é imperativo, é né. Se fosse um juntivo, o indicativo também. O indicativo é tá? Então lá, acaristos antropos, o homem grão. Me non existo, não seja considerado. Amigo. Não seja considerado amigo, não precisa nem do contrário. Amigo. Bom. Então, a tradução, qual é o seu nome mesmo? Eu esqueci. A tradução é o que menos importa. Mas como você dá uma tradução porque ela está certa. Então você usou o verbo errado. Na voz é errada. Então a gente precisa estudar isso também. Se eu não sei fazer a voz passiva no português, eu preciso saber porque o grego exige que eu faça. Então eu vou ter que estudar isso. Bom, afinal de contas, você chegou num ponto muito interessante em que o estudo de uma língua diferente da sua exige que você saiba da sua completamente. Nada mais normal. Antes que aprender outra, você tem que saber já aquilo sobre o qual você vai apoiar esse saber. Nós vamos ser as línguas bem, então você vai saber do outro igual a sua. Para aprender completo, você precisa saber isso. Bom, mas para você é fácil, você é falante, você usa a língua, quando você vai atrás, você sabe ler. Você vai melhorar a sua capacidade de leitura, de escrita, a sua autoestima e tudo mais. Eu acho que isso é positivo, não é uma coisa que seja um obstáculo. É uma coisa que vai te impulsionar para frente. Pô, vai atrás, você não sabe isso aí, vai procurar. Eu sei que vocês não sabem, a maioria. Alguns sabem, mas os outros não sabem. Então é uma indireta de tudo. Vocês têm que saber isso. Deviam saber. Não é nada demais isso. É simples. Claro que eu não aprendi. Ah, então aprendi hoje. Não é ficar lamentando porque eu fui numa escola ruim, porque meu professor é péssimo, porque eu era pobre, porque daí, hoje você tem tudo aí. Abre aí a sua gramática no seu computadorzinho aí e vê aí. Vê se não é assim. Mas é fácil pra caramba. Vocês têm tudo aí à mão. Muito fácil, né? Aquele livro que eu falei do Adriano Bonaventura e tal, ele vai reforçar o seu conhecimento de leitura, de análise. Não vai arrancar pedaços de você, não vai te modificar em nada, vai te melhorar. Se você estudar, é bom. Você vai entender melhor as coisas. Né? Então chega nesse ponto aqui, nós estamos já afundando aqui num pensamento mais profundo, indo buscar mais abaixo do que vocês estão acostumados aqui, em cima. Você tem que ir lá e buscar isso aqui.
voz passiva. Não é nada demais, ninguém vai fazer teste gramatical parecido. Né? Como você tem que fazer. Né? Tem que saber. Se não souber, você nunca vai conseguir explicar dessa forma. Se for tudo ativo, aí eu sei. Aí passou para a média, passiva, aí eu não sei mais. Então isso fica incompleto, né? Você tem que saber tudo. Então esse é o método aí que a gente segue para dar os modos verbais que eu estou dando. Indicativo, imperativo. Aí você vai ter o subjuntivo e o optativo. E tem aqui na página 23, na página 22, pode ver, que está aí, 14.5, subjuntivo e optativo, estão juntos aí. Tanto o ativo quanto o passivo, estão juntinhos. Você percebe que o subjuntivo tem uma vogal longa, e no optativo você tem um oi. E assim que se dá essa diferença entre os dois casos. E para nós é um só. A gente só usa um. Mas aí de novo, o grego tem essa forma optativa. Nem o latim tem. Já pensaram nisso? Nem o latim tem. Mas eles não estão. A gente chama de subjuntivo. Não é. É diferente. Não é? A gente usa tudo subjuntivo. Agora, voltando aqui ao exercício, número 8. Acaristos anthropos, me dizesto filhos. Repitam comigo agora. Acaristos anthropos, me dizesto filos. Beleza, isso aí. É assim que se lê essa frase. Alguma pergunta? Tudo bem? Certinho? Alguém que tenha feito erro em alguma coisa e queira perguntar? Não? Certinho aí? Não sei se estamos fazendo. Certo? Olha só, que bom, né? Primeiro 9, então. Anotem o número 9 aí, eu vou anotar aqui para a gente explicar. Tem simples também, não tem nenhuma novidade. Vai cookie. Voy anthropo y con singular.
mais do que nunca você tem que conhecer aqui o verbo. É o verbo atuar. Isso. E está lá com genitivo. Quando está assim, complementa esse verbo no genitivo. Como aquele, como ele estava com dativo. Tá? Esse é um desses que se usa com genitivo. E aí? Bom, você tem os genitivos ali. Genitivo plural. Tornando outro e quando se for outro. Aí você tem horóntropos. E você tem restiforado. Pronto, são as palavras que tem. Quando temos assim um verbo com genitivo, significa que o complemento dele se dá no genitivo, não no acusativo, como é o normal. Isso é uma exceção, né? Não é uma exceção, é uma especificação. Se verbo árabe, significa o quê? Comandar, governar, dominar, né? É isso aí. O interessante também do verbo grego que quando você usa a voz média nesses verbos, oi? Ele vai seguir com a tradução até aqui. Eu posso Deve. Porque depois da próxima aula a gente vai ter eu vou preparar vocês para fazer uma provinha para mim. Assim, chamando vocês pelo nome. É isso. Mas por exemplo, arco é verbo ativo, governo, domínio. Quando você põe uma voz média, arcomai, não é sobrenome. Ele começa a existir. Mas são particularidades da língua grega, a gente entra mais nesse detalhe. Mas veja só, arcos, terceira pessoa do plural. Certo? E claro, você tem lá raiz e forais. O que é temporal mesmo? As circunstâncias. Circunstâncias da vida, né? Está dizendo que as circunstâncias governam os homens. Ah, mas está dos homens, mas a questão aí é do verbo. O verbo é que exige que isso esteja no genitivo. Tudo bem. Então tá, você vai colar as circunstâncias governam os homens. Cai o que? Deixa até um i enfático, não precisaria, né? E não, oi antropoi, os homens governam estão se parando as circunstâncias. Só apareceu uma vez o verbo, não precisa repetir. Ele vale para os dois sujeitos diferentes. São duas orações. As duas orações estão ligadas pelo cara, que é essa aqui. E. Condição aditiva. Então, as circunstâncias governam, dominam os homens. E não os homens as circunstâncias. Ou seja, fica lá em Cristo e o fé. E até aí tudo bem, um verbo legal, normal, né? A única
coisa ali é esse genitivo, mas está dito no dicionário, no vocabulário diz, tem que ser genitivo também. Agora, não tem nada diferente, nós usamos exatamente como em português, a gente diz. Que as circunstâncias dominam os homens e não os homens as circunstâncias. É a mesma coisa. Está dito em grego, e é daí que vem. Ok? O verbo da terceira pessoa, o verbo regular, normal, arco, arquejate, arcomenhar, petriarque, normal. Bem? Não. Próximo. Número 10. Não é uma pergunta em relação à questão, mas daí em seguida, sobre essa questão da avaliação, que eu sei a questão do 27, mas eu queria saber se ela vai fazer. É o melhor da primeira avaliação ou já é a primeira avaliação? Já é. Mas é coisa simples. Coisa assim. Não, porque eu queria dizer nessa próxima parte. Não nessa na última, né? Onde diz. Mas aí é assim, né? Já digo, você põe o exercício aí, faz assim dessa forma e entrega, rapidinho. Tá? Dessa forma é mais simples a gente lidar com isso. Tá? E é suficiente. Então você procura vai seguir, eu vou pedir desse exercício, sempre dos que eu dei, tá? Nunca vou pedir que eu não dei. Sempre que eu dei, vou pedir, você fazer, você entrega, é isso. Pode buscar um material na avaliação? Claro, Agora tem que ser físico ou pode ser digital? como se quiser. Ok. Não tem problema nenhum. Aliás, é bom perguntar isso, porque você fica com aquela ideia de fazer decorar as coisas, estudar. Não, você tem que fazer um exercício só. Agora, não tem que decorar nada. Você olha na página e tal. Está lá. Você olha e faz. É um teste para você pôr em prática isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo desde o início. As tabelas, você olha lá, a apelativo é assim, singular, plural, é assim, né? Entendeu? E é para olhar mesmo, tem que trazer o livro. Se você não trouxer o livro, você não vai trazer. Entendido? E aí, a questão é meramente burocrática. Você está seguindo tudo, você vai e faz, tá? Dia 10 e segue. Até a próxima. É assim que é. É assim, né? Pode perguntar para os antigos aí. É assim que eu faço. Tá bom? Não tem nenhum terror aí, não tem nada pegadinha, não tem nada. É se fazer mesmo. E é uma forma de lição de casa que você faz na classe para entregar. Certo? Sim, né? Só no que nós temos em aula, tá? Fala para os outros, não deu essa aí em aula não, então eu pago tudo. É isso, tá bom? Essa 10 aí é um livro para 10. quem vai fazer agora. Ah, não, tem um iotazinho, né? Então 10, vamos lá. Que é dativo, né? Isso. Exatamente. 1 a 10. A nunca. Então, a nunca. Tem um iotazinho aqui embaixo que não saiu. O deteoi. É bem simples, né? Teó e Marcos. Teó e Marcos. Teó e Marcos.
O verbo macomai também é um verbo médico. Não existe marco, existe macomai. Lutar. Então aqui, ó, Contra. macomai. Né? E se faz contativo. Teos, teoi. Deus, deuses. Aqui está na terceira pessoa plural. Nem os deuses lutam. Ananke, negativo. Contra a necessidade. Então, ananke. Ananke é reananke. A necessidade. Tem aquela ideia de que até disputar os próprios deuses. Talvez os instintos. Os deuses podem alterar. Nem os deuses lutam com a necessidade. A necessidade é o que funciona assim. É isso que funciona. Bem? Alguma pergunta aqui? O verbo macomai também é exatamente um recomar. Esse não plural. Igual. Ou só Mas desse ele caso. sempre é conjugação. Teórico, designou plural, só nesse caso. Não é o nominativo, né? São Plural. os deuses. Plural de Agora, teós. às vezes, tem palavra que quando junta com dois ó, vira homem, dá até umas coisas assim. Nesse caso da palavra teói, o i vai determinar o plural. É isso. Aí é sempre assim. No logos, logoi. Logo, Plural logos, né? Antropos, antropoi. antropó. Sempre assim. É o nominativo, né? É No diferente. nominativo sempre. Sempre assim. Plural, né? Se tu ver a tabela do artigo, do artigo, na tabela do artigo, o e a plural. Tem a tabela dos Variantes. Nessa, Essa aqui é da terceira. não é regra não, mas É ajuda da muito. segunda, tem uma ordem. Primeira, segunda, outra, segunda, isso. Então, a gente vai aprender logo a última que falta, né? Só falta mais uma. E essas em vogal são as mais numerosas. Em alfa e ômega, né? São as mais numerosas. Você tem aí em torno de 70% das palavras são vogais. E tem aquelas em consoantes, que são numerosas também, né? Mas agora a gente vai ver como funciona. Estou aqui anotando a informação que o professor passou. Estou anotando, mas eu sei que tem no material, mas é só para me guiar. Tudo bem, então? Isso aqui? Com a necessidade, nem os deuses lutam. Marcomai, lutar com. Por isso que não dá ativo, né? E agora nós temos um segundo tipo de verbo que é bem menos numeroso, quer dizer, nem se compara, né? Esses verbos que durante toda a vida de vocês, estudantes de letra, vocês usam os 4 vezes. É muito mais precisa saber, né? Eles têm uma terminação à parte. São chamados verbos primi. Esses verbos todos bem escritos são verbos em ômega, né? São os verbos em ômega. São a grande maioria, mais de 90%, eu diria, dos verbos. E esses outros são verbos em mi, ao invés de ômega. Pois
resultado em português é o mesmo. Mas tem alguns verbos, como dido e didem, que são os mais usuais, que fazem uma declinação paralela. Então, ao invés de dido, didem, ele põe dido, didot, e é diferente. Então eu pus uma tabelinha também aí. Quando eles aparecerem, vocês saibam do que se trata. Então, é o próximo verbo, exercício 11, ele está baseado aqui em 14.6 da página 23. É o capítulo 14.3. Como está aí? 6, né? Não 3, 6. Ok? Veja aí que tem a primeira, segunda e terceira pessoa, singular e plural. Ativo e médio passivo. O primeiro verbo é o verbo tidon. Veja só. É assim. O tema é dó. É um tema vocálico. Os outros verbos, né, como esse aqui, ó, são temas em consoante, né? Esse aqui é uma vogal. São poucos verbos, hein? 2, 3, você vai usar na sua vida. Então, olha só. Você tem didome, didos. Didos. Esse é o singular. Aí depois vem as residências do plural, são as mesmas, tá? Didome. Note a diferença de ômega para ômega no plural e todo o restante da declinação. Isso também é uma especificação que eu vou sempre apontar para vocês, tá? Nunca vou pedir isso para vocês, claro. Mas eu vou mostrar porque isso acontece assim, tá? Então, didome. E aqui ditose. Na verdade, isso aqui é didonte. Mas acontece que esse início vocaliza em alfa e o tal se transforma em sibilante. Então fica aqui dose. Professor. É o que acontece agora no número 11. Vocês estão vendo aí, no 11, ele tem esse verbo aí. Esse verbo, eu vou deixar que vocês façam em casa, na próxima aula, até o 15, para a gente fazer e resolver aqui. Tá? É assim. Pode ter o oi, faz o mesmo jeito, né? Deus, né? Colar, dose. Esse de dose que está aí é esse aqui. Colar de dose. Então aqui, do, das, dá. Damos. Das. Dão. Conjuguei em português o verbo, tá? Então, do, das, dá, damos, das, dão. Bem? E aqui tem assim, vai ter oi, colar e doce. Aí você tem como os deuses dão o quê? Colar. O que é colar? Muitas coisas. Aí vocês vão fazer isso em casa. E atenção, nos outros aparecem o mesmo verbo, por exemplo, 12, 13, parece o mesmo verbo, só que com um sufixo. Por exemplo, aparece dia, dido.
diadido. No grego, didomi é dar. Diadidomi é, aí você vê o vocabulário, distribuir. E quando aparece assim, paradidomi, por exemplo, né? Aí você procura lá no paradidomi, tem aqui, letra P, paradidomi, dar, entregar, quer dizer, se render, certo? Então, o significado desses verbos, eles mudam conforme o sufixo. Isso é recente. Então, ele sozinho, e é assim. Aí, quando ele tem um diá na frente, é só colocar aqui. Conjuntos da mesma forma. Se comparar também, o sim, o en, todas as preposições, prefixos, se usarem aqui, modificam o sentido do verbo. Por exemplo, embido, é por em, por dentro. Né? Dido, tirar, tá? Jogando para fora. E assim por diante. Então você acrescenta um sufixo para modificar. Entendeu? E agora, você tira o sufixo, ele funciona assim. Então há uma centena de verbos com sufixos diferentes que têm esse mesmo tempo. Tá bem? Acontece também com o irmão dele, Tite, que é por, que é o segundo que está aí, que é assim, ó. Tite é o mesmo caso. Isso é por, isso é dar. Dar, por, colocar. Aí tem diatítulo, entítulo, paratítulo. Mas aí você olha as mesmas evidências, títere, títeres, títese. Sem alterar em nada, né? Não, só o sentido. Tá bem? Então é assim que funcionam esses verbos aí. Eles são frequentes? São, mas são sempre os mesmos. Raramente você vai ver um diferente deles. E se houver, segue o mesmo padrão. Por isso que tem esse padrão. Então, não tem. Para aparecer é só olhar a diferença com os verbos em ômega, são esses aqui. Certo? Então, esses de 11 a 15, vocês façam em casa. Depois a gente conversa. Mais fácil. E depois, na outra aula, a gente já vai exigir algo de vocês, ok? Beleza? Beleza.